Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Este é o bloco em que é feito o estudo dirigido do livro Grilhões Partidos, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco. E hoje aqui chegamos então ao item 3, né? No caso agora farei o item 3 e 4, né? Que é da prolusão, que é desse prefácio que Manuel Filomeno de Miranda faz, né? Ante os relatos do Grilhões Partidos, em que ele descreve a importância do grupo de trabalho, da equipe de trabalho no labor da desobsessão, que é importantíssimo, né? Fala no segundo tópico sobre o obsessor, né? Aquele que, né, é o autor do processo obsessivo, né? O obsessor. E agora, neste vídeo, vamos ver o obsidiado. O obsidiado e o grupo familiar, né? A importância do grupo familiar nesse processo também, né? Então, como já vem sendo dito, né, desde que começamos aqui na introdução, né, os processos que envolvem a obsessão são variados, né? Mas o mais importante que nós sempre focamos é essa ligação, vamos dizer, negativa, pouco saudável entre obsessor e obsidiado. Muitas vezes entre obsidiado e obsessores, né? No plural, né? Vamos dizer assim, a depender dos comprometimentos espirituais de cada um, né? Então existem as obsessões simples, né? Aquelas que têm mais consequência moral, né? Em que o espírito obsessor influencia, né, as pessoas. Isso aí pode causar, né, e causa muitas consequências morais. Se a pessoa for dada a vícios, por exemplo, então o espírito age naquela fraqueza, no vício. Então ele dá vazão muito mais intensamente aos seus vícios. Vamos dizer, pode ser vícios comportamentais, né, ou vícios em substâncias, em drogas, por exemplo, que aí não tem só consequência moral, tem consequência na saúde futuramente, né? Então tem assim, são as chamadas obsessões simples e que todos, né, todos nós estamos acometidos, né? Todos nós espíritos medianos, por exemplo. Só quem está acima delas são os espíritos já purificados, né? Mas todos nós que ainda temos compromissos, né, nós do passado a desatar, estamos à mercê desses processos obsessivos, né? E tem as obsessões mais severas, né? Como a subjugação, por exemplo, que o relato do livro trata, né? E muitas vezes a subjugação são processos de vingança, que é o tipo de obsessão mais grave, porque muitas das obsessões simples, há inclusive os espíritos que são oportunistas, que agem na fraqueza daqueles que ele encontram, né? Mas há obsessões que são verdadeiras perseguições, né? E são muitas, né? Pessoais, né? Objetivos de vingança, né? E muitos espíritos, como foi relatado no vídeo anterior, né, quando falando do obsessor, são especialistas, né, nesse processo de obsessão e até auxiliam outros nos seus processos de vingança por obsessão, quando esses outros não têm muito, vamos dizer, as técnicas, vamos dizer assim. Olha a que ponto chegamos, né? Mas, e quando o indivíduo é dotado, seja homem ou mulher, dotado de mediunidade ostensiva, né? Com a mediunidade, todo mundo sabe, aquela capacidade de uma ligação mais forte com o plano espiritual e de passar comunicações espirituais, né? Psicografia, psicofonia e tal, né? Então a ligação com os espíritos desencarnados é muito mais intensa, né? Então a obsessão aí se faz também muito mais intensa. Então os processos de subjugação, né, ou como se pode chamar de possessão, invariavelmente está inclusa aí uma mediunidade ostensiva atormentada, né? O que torna o socorro muito mais difícil. Esse tipo de obsessão, ela é bem descrita em O Livro dos Médiuns, né, que ele fala dos 3 tipos principais de obsessão. A simples, a fascinação, que é aquela que o espírito incute na nossa cabeça que nós somos o que não somos, é a obsessão da vaidade, né? E a subjugação, né, em que os centros perispirituais do obsidiado são
totalmente, assim, vamos dizer, controlados pelo espírito obsessor, né? E isso gera uma consequência que a pessoa obsediada perde a vontade própria, né? Fazendo coisas até que se machucam, coisas destrutivas e tudo mais, né? E são dados muitas vezes como loucos, internados em hospícios, fazendo processos dolorosos, de reabilitação. Hoje isso está melhorando, hoje já está se tratando os transtornos mentais ainda de uma forma mais humanizada, mas ainda tem muito caminho a andar, né? Hoje há uma caminhada em torno disso, né, de tratamentos mais humanizados, né? Mas se usa medicações fortes e tudo mais. E nem sempre aquele indivíduo tem necessariamente problemas psiquiátricos, né? Pode ser apenas problemas obsessivos, ou invariavelmente, né? Invariavelmente não, ou pode-se ter as duas coisas. Aí precisa dos dois tratamentos, tanto o espiritual como também o tratamento médico, né? Relembrando a introdução, né? Que não se pode, em uma casa espírita, dizer que alguém que está só com problema obsessivo, que não precisa de respaldo médico. Isso é irresponsabilidade. Eu fui bem veemente aqui. Eu sempre sou quando toco nesse assunto. Como também seria bom a psiquiatria não ser tão materialista e reconhecer, né, a interferência espiritual negativa também, né? Foi o que Manuel Filomeno de Miranda nos chama a atenção na introdução. Então aqui falando especificamente do obsidiado, né, o primeiro parágrafo ele já é bem incisivo, né? Somente há obsidiados e obsessões porque há endividados espirituais, facultando a urgência na reparação das dívidas. Então vamos dizer que o obsidiado não é uma vítima inocente. Não que nós não vamos nos compadecer, não que nós não vamos socorrer, né? Falando inclusive mais especificamente àqueles que estão nas lides espíritas, né? Na seara espírita, e mais especificamente quem trabalha com mediúnicas, sessões mediúnicas de desobsessão, né? Mas tem que reconhecer que não há inocentes no processo, mesmo o obsidiado, né? Mesmo que o obsidiado seja até uma criança que balança mais as nossas fibras, né? Ah, mas é uma criança inocente, não fez nada. Não é bem assim. Essa criança tem um passado espiritual também. É um espírito reencarnante. Eu até me arrepio quando falo isso. Ó. É um espírito reencarnante, né? Então, assim, todo problema, pois, de obsessão redunda em problemas de moralidade, em cuja realização o espírito, ou seja, nós, né? O espírito se permitiu enredar, né? Por desrespeito ético, legal, espiritual. Como ninguém se liberta da conjuntura da consciência culpada, né? Já que onde esteja o devedor, olha que interessante, onde esteja o devedor, aí se encontra a dívida e logo depois o cobrador. É a lei. E Manuel e Filomeno colocam uma exclamação nisso, é a lei. Porque né? A lei é de justiça. É a lei de justiça. Mas é também de amor, porque faculta também o socorro a esses que necessitam, né? Tanto que está no mesmo capítulo lá do livro dos Espíritos. Kardec bota no mesmo capítulo lei de justiça, amor e caridade, né? Então, assim, no fulcro, gente, é o centro, né? O fulcro, o núcleo, né? No fulcro de toda obsessão estão inerentes os impositivos do reajustamento entre devedor e cobrador, né? As pessoas até brincam, né? Porque esses obsessores parecem representantes do Serasa espiritual, né? De certa forma, brincadeiras à parte, é algo que lembra, é parecido, mas o que se cobra aí, gente, nesse processo, está longe de se resolver com dinheiro, como é o caso do Serasa, né? Que são dívidas financeiras, né? Bom, indubitavelmente,
O estatuto divino dispõe de códigos soberanos. Não é, portanto, condição única, e prestem bem atenção nisso, não é, portanto, condição única de que o defraudador seja sempre defrontado pelo defraudado, né, que lhe aplicará o necessário corretivo. Quer dizer, não é só através de processos de obsessão, gente, que se resgatam dívidas espirituais. Se isso ainda acontece, é porque nós preferirmos, né, caminhar nas sombras, nas trevas, na ignorância, no ódio, na vingança. É o nosso livre-arbítrio, porque há outras formas, sim, de reajustar compromissos negativos do passado com os códigos divinos, né, os códigos divinos. E aí ele completa: se assim fora, inverter-se-ia a ordem natural, e o círculo repetitivo das injunções de dívida, cobrança, dívida, culminaria pela desagregação do equilíbrio moral entre os espíritos. Quer dizer, as reencarnações, por exemplo, ia ser só vingança, dívida, vingança, dívida, vingança, dívida, vingança. Ia ser um ciclo sem fim. E não é esse o objetivo da vida do espírito, né, das experiências reencarnatórias. Não é esse o grande objetivo, né? Bom, então, assim, muitas vezes os espíritos, né, nessas injunções obsessivas, seja o perseguidor ou o perseguidor, cobrador, ou o devedor, né, estes invariavelmente retornam ao mesmo sítio, reencontram-se para que através do perdão, olha que interessante, reencontram-se para que através do perdão e do amor refaçam a estrada interrompida, oferecendo-se reciprocamente recursos de reparação para a felicidade de ambos. Porque, como eu já falei, gente, e repito, muitas vezes o obsessor e o obsediado eram pessoas queridas no passado, mas que houve algo que causou isso, uma decepção, uma traição, né? Qualquer coisa em que o outro se sentiu lesado, um abandono, né? Por isso que Chico Xavier fala que muitas vezes o ódio é o amor que ficou gravemente doente. Aí é o caso de obsessão. Não são necessariamente inimigos. Deve ser algum inimigo do passado, em uma guerra antiga. Esse era o general de um exército, esse era o general de outro exército. Agora, pode ser também, claro. Pode ser também. Mas não necessariamente. Em muitos casos que eu observei, quando eu fiz parte de grupos de desobsessão, muitos casos que eu observei eram de seres amados, que deixaram de ser, que passaram a ser odiados. Então, é importante essa nota, né? Então, para se encontrar através do perdão e do amor, refaçam a estrada interrompida, né? Mas, porque transitam nas emanações primitivas que lhes parecem mais agradáveis, né? Que nós se identifica no primitivismo, né? Facultam-lhe perturbar, enredando-se na ideia falsa de procurar a própria justiça, seria como chamamos no nosso mundo aqui a justiça com as próprias mãos, né? Que em face de que, infalivelmente, caem necessitados, por sua vez, da justiça divina. Ok? Como eu falei anteriormente, né? Que se prefere o processo, né, ainda da vingança, do ódio, mas não é esse o objetivo da reencarnação, né? Só obsessão para reajuste. Muitas vezes a obsessão se faz até um remédio amargo e necessário, porque para que pelo menos tire a gente daquele torpor da indiferença. Mas não é essa a cura. Essa aí é a chamada de atenção, esse é o choque, né? Quando a gente entra comparando assim, a grosso modo, né? Quando a gente entra numa emergência, aí a gente toma o choque do desfibrilador, não é aquilo que nos cura, mas aquilo que nos traz de volta à realidade, né? Pode-se comparar a obsessão a isso, guardadas as devidas proporções, é claro, né? Guardadas as devidas proporções.
Bom, quando o espírito ele é encaminhado à reencarnação, traz em forma de matrizes, né? Matrizes das referências, né? As coisas centrais, né? Vigorosas, de matrizes vigorosas no perispírito, o que necessita para a evolução. Então, todos nós, quando reencarnamos, gente, já trazemos no nosso mapa perispiritual, no nosso perispírito, tudo aquilo de que necessitamos para a reencarnação. Trazemos todas as informações, tanto as boas quanto as ruins. Ok? Então, nós podemos, nós mesmos, utilizar esses recursos para o nosso reequilíbrio. Inclusive, temos a capacidade de reequilibrar as nossas energias somáticas do corpo, porque quando a gente se reequilibra psicossomaticamente, ou seja, perispiritualmente, como consequência, isso se reflete no corpo físico e também oferece saúde ao corpo físico. Claro, saúde essa guardadas as devidas proporções, que muitas vezes a gente já tem um problema de saúde física que já é um resgate espiritual, já é uma expiação que trazemos. Mas quantas vezes nós pioramos a nossa situação, mesmo de saúde física, com os nossos desequilíbrios, né? Nossos equilíbrios mentais, psicológicos, que se refletem, que vêm das informações do perispírito e se refletem no corpo físico. Pioramos. Muitas vezes corpos saudáveis se tornam doentes por causa disso. E corpos que não são saudáveis são agravados dos seus padecimentos por conta disso. Porque nós preferimos cultivar, nós não nos renovamos as nossas boas energias que nós trazemos no perispírito, trazemos uma bateria, sim, vamos dizer assim, e nós não renovamos, gastamos com frivolidades, com vícios, com atitudes erradas, com todos os tipos de excesso. Não estou dizendo que com isso a gente tem que viver uma vida santa, pura e casta, não. Sejamos pessoas normais, né, dentro do nosso momento evolutivo, mas os exageros, né, os excessos, é isso que eu estou falando, né? Então isso mina essas baterias e elas não são carregadas, né? Isso aí acaba dando vazão a um adoecimento, vamos dizer assim, no campo perispiritual que se reflete no corpo físico e que propicia mais ainda o intercâmbio com os espíritos realmente perturbados e perturbadores. E muitas vezes, né, não raras vezes, inimigos nossos de conjunturas passadas que se aproveitam disso para intensificar mais ainda a sua vingança, a sua cobrança, vamos dizer assim. É mais ou menos aqui, nós nos deixamos levar por quedas vibratórias, eu até risquei aqui, quedas vibratórias, né? Que atira o invigilante noutra faixa da evolução, a sintonia com entidades viciadas, perseguidoras e perversas. Se faz mais fácil, isso é Manuel Filomeno que está dizendo aqui, se faz mais fácil, dando início aos demorados processos obsessivos. Demorados e de mais difícil cura, né? E de mais difícil cura. Ainda tem esse aspecto, né? Então aqui, no caso de outras enfermidades mentais, veja, né, como o processo de obsessão grave está muito associado, né, a enfermidades mentais, né? O Manuel está sempre chamando essa atenção e nós vamos ver isso no decorrer do relato da história, né, do Grilhões Partidos, né? Então, no caso de outras enfermidades mentais, a distonia que tem início desde o primórdio da reencarnação, quer dizer, nós, por conta de muitos desequilíbrios do passado, já nascemos, né, nessa encarnação atual com a distonia mental, já com a predisposição ao transtorno mental. Mas não foi uma coisa que surgiu ali, foi uma coisa dos nossos desequilíbrios passados, que ficaram impressos no perispírito e se transferem para o corpo já no início da encarnação, quando a gente nasce ali, já bebezinho. Imagine, né? Então,
desde os primórdios da reencarnação, vai, a pouco e pouco, desgastando os depósitos de forças específicas e predispondo para a crise que dá início à neurose, à psicose ou às múltiplas formas de desequilíbrio que passa a sofrer no corredor cruel e estreito da loucura. Então aí já é a loucura patológica mesmo, independente até do processo obsessivo, né? Porém, podemos argumentar, Manuel Filomeno de Miranda não cita aqui nessa parte isso, mas com base em outras leituras, posso argumentar que mesmo essa loucura que já vem, independente da obsessão, que já é necessidade de tratamento psiquiátrico, de medicamento, né? Nos tempos de hoje, que imagine no passado que não havia psiquiatria nem medicamento, o que é que faziam com essas pessoas, né? Enjaulavam, amarravam, sei lá, ou até matavam, né? Não sei, porque não sabia-se o que fazer, né? Então, pode-se dizer que mesmo esse processo de loucura que já vem nessa predisposição desde o início da reencarnação, desde a infância, foi construído no passado através dos desequilíbrios, como eu falei, né, os excessos, e também já de processos obsessivos do passado, né? Porque o processo obsessivo, gente, ele pode ser tão intenso que se instala a loucura mesmo, propriamente dita. Se instala, a pessoa pode realmente, mesmo que se cure o processo obsessivo, mas a pessoa ainda fica com um trauma, com um transtorno mental, porque desarranjou, né, a mente, os centros cerebrais e tudo, né? Então isso pode acontecer. E já se pode trazer esse processo de loucura por conta de problemas obsessivos do passado, da encarnação passada. E a pessoa também já nasce também, né, com essa predisposição a isso tudo aqui, a neurose, a psicose, né, os labirintos da loucura. Então são processos aqui que eu estou explicando, gente, de uma forma mais simples possível, mesmo porque não tenho capacidade de minúcia, já que eu não sou da área psiquiátrica, não sou nem da área médica, muito menos psiquiátrica, mas que a gente entenda, né, que a gente compreenda, pelo menos de forma básica, esses processos, né, de alienação mental associados também aos processos obsessivos, né? Então vamos lá. Filomeno cita aqui, inclusive, um médico, chama-se Dr. Ladislau von Meduna, não sei se eu até pesquisei sobre ele, né, no Google, claro, né, fui lá no professor Google para saber um pouco mais, e que ele fez um estudo, né, no Centro Acadêmico de Budapeste, né, e que ele disse que no caso aqui, Filomeno não diz especificamente, ele fala aqui, foram constatadas diferenças fundamentais entre os cérebros dos epiléticos e dos esquizofrênicos, verificando-se que a presença de uma dessas enfermidades constitui impedimento à presença de outra. Então a pessoa não pode ser epilético e esquizofrênico ao mesmo tempo. Isso ele pesquisou dissecando cadáveres, né, de pessoas com epilepsia e com esquizofrenia. O que fez ele observar isso eu não sei, né? Eu tenho que entender de dissecação de cadáver e de cérebro, né? Só sei que ele observou isso no cérebro desses pacientes que estavam, né, que desencarnaram, estava ali o corpo morto, eram cadáveres, né? Então, veja bem, então isso é interessante, porque Filomeno cita isso aqui, né? Ele quer dizer o seguinte: assim, desde o berço, o espírito imprime no encéfalo, né, no nosso encéfalo, as condições kármicas para o resgate das dívidas perante a consciência cósmica, podendo, sem dúvida, a esforço de renovação interior, já que do interior procedem as condições boas e más, né, da existência física e mental, recompor paisagens celulares onde se manifestam os dispositivos reabilitadores, exceção feita pelas problemáticas expiatórias, como eu falei anteriormente. Ou seja, nós já nascemos com essa predisposição, e isso é uma coisa já verificada pela ciência, por esse médico. Você ou tem uma coisa ou tem outra. Então a pessoa já nasce.
A depender do seu compromisso kármico espiritual, a pessoa pode nascer com tendência à epilepsia ou com tendência à esquizofrenia, não uma e outra, ou com tendência a outras tantas coisas que não se misturam. Cada um, vamos dizer, com o seu karma. Né? Então já nasce, né? Agora, com o esforço de renovação interior, né? E nesse caso, a ajuda também de outras pessoas, já que são problemas realmente que precisam de socorro, né? A pessoa pode sim se renovar e diluir esses problemas, mas é claro que não vai ser assim de uma hora para outra. Levamos muito tempo construindo o mal dentro de nós. Não é de uma hora para outra, gente, que nós vamos diluir. O processo pode ser longo e doloroso, mas é necessário que ele seja feito, né? Isso aí é uma coisa assim que dói de falar, né? Um momentinho aqui. Ok? Então a pessoa, durante a encarnação, pode se renovar e superar tudo isso aqui, né? E não ter esse problema kármico, não ficar louco, por exemplo, ou não ter outros problemas, como epilepsia, que é um problema muito sério, né? Mas, a não ser que ele bota aqui, as problemáticas expiatórias. Tem certas coisas que não tem jeito, que a pessoa já está tão enredada naquele resgate, que já nasce com isso, e mesmo que haja uma renovação íntima, né? O que é bom, mas isso não anula, né, essa questão mental ainda, né? Porque é expiatório, né? Ele se enredou tanto que não tem jeito, ele vai ter que viver aquilo. Mas a renovação íntima pode aliviar, pode amenizar, sempre é bom, né? Eu conheço pessoas epiléticas, mas que são pessoas de muito bom caráter, né? Quer dizer, já vê uma pessoa com uma renovação íntima muito boa, mas está passando por aquilo ali porque é uma expiação, né? Porque ele se enredou tanto naquilo no passado que infelizmente tem que passar por isso. Mas quem sabe, por serem boas pessoas, amenize esse problema, né? Eu tive um colega de escola epilético, isso eu estava na 6ª série, ele teve uma crise na sala e eu fiquei muito impressionado com aquilo, fiquei muito assustado, né? Dele cair no chão daquela forma, naquela força, como que não foi uma queda simplesmente, parecia que ele tinha sido jogado mesmo. Plá! Foi uma pancada grande, não sei como é que não se machucou, não machucou a cabeça, foi uma coisa assim muito impressionante. Eu tinha 6ª série, era um menino, e depois ficou numa convulsão, se tremendo no chão e babando, essas coisas assim, e aquilo eu fiquei traumatizado muito tempo com aquilo, que eu evitava chegar perto desse colega. Olha que triste, né? Eu era menino, né, gente? Claro. Mas é muito triste para a pessoa que passa por aquilo e ainda se vê evitado pelas outras pessoas, porque aquilo que acontece com ele assusta as outras pessoas, né? Assustam os outros meninos. Então, imagine que expiação esse rapaz não passou. Mas foi temporário. Depois eu retornei a falar com ele e tudo. Perguntei sobre o assunto, por que isso acontece, você é assim desde quando e tal. Mas eu passei muito tempo afastado dele, porque realmente eu fiquei muito chocado mesmo, né? Mas passou, né? Nem sei como ele está hoje, né? Perdi contato, não o vi nas redes sociais, né? É isso aí. Então, Manuel Filomeno de Miranda continua aqui, né? Vamos ver aqui esse parágrafo. Quando a loucura se alastra em alguém, é que o próprio espírito possui requisitos que lhe facultam a manifestação. Isso já ficou claro no parágrafo anterior, né? A predisposição a que este ou aquele estado lhe é inerente e os fatores externos que também contribuem, claro, os fatores externos são os gatilhos. Você tem a predisposição, mas muitas vezes um trauma, algo que acontece, um sofrimento qualquer, uma agressão que a pessoa sofre de outras pessoas, de outra ou de outras pessoas, é o gatilho para que para que o problema mental aconteça. Ah, fulano ficou louco, enlouqueceu porque foi maltratado, foi torturado, né? A tortura foi o gatilho, porque tem pessoas que são torturadas, por exemplo, né, que ficam traumatizadas, óbvio, imagine que coisa terrível, perversa ser torturado, né? Mas que não ficam loucos, necessariamente, né? Não ficam loucos. Os relatos mesmo de quem foi torturado no período de ditadura e tudo mais, né? E que não ficam loucos, ficam com aquele trauma, com aquela lembrança horrível, tem que fazer
terapia, né, com psicólogos, mas não ficam necessariamente loucos. Mas assim, a loucura quer dizer, já traz no próprio espírito os requisitos, né? Os requisitos kármicos. E aí fatores externos contribuem, são os gatilhos, né? Muitas vezes até são coisas pequenas, estou falando aqui em tortura, em agressão, muitas vezes são coisas pequenas. Uma decepção, por exemplo, já é o gatilho para que esse gatilho da loucura dispare, né? Então, então fazem irromper, né? E na constituição fisiológica ou psicológica do indivíduo, né? Ou nas duas, vamos dizer assim. Ok? Então, há essa predisposição kármica, sim, e há também os fatores externos que são as provações, vamos dizer assim, né? Mas isso, como eu disse, né? São os nossos comprometimentos perante os códigos divinos, né? E aqui no próximo parágrafo, olha, Manuel Filomeno vai destacar, ó, daí a excelência dos ensinos cristãos. Aí estamos puxando sardinha para nossa brasa, os espíritas, né? Porque o espiritismo, gente, é a revelação, né, da existência. Não que o plano espiritual não tivesse se manifestado antes do espiritismo, mas é a análise racional, né, da existência através de pesquisa, através de experiências, de observação, como diz Allan Kardec, né? Pela observação, pela lógica e pela racionalidade, né? Atestando a existência do mundo espiritual, que nós procedemos de lá, né? Reencarnamos, e sua ação sobre o plano material, que é constante, ainda que muitas vezes não percebamos, né? Então é isso que o Espiritismo nos traz, né? A nossa realidade, a nossa herança espiritual, que deveria ser para todos. Por exemplo, as leis do Código Penal ou do Código Civil, seja qualquer uma, é para todos. Não é só para os juízes, para os advogados. Eles trabalham com isso, né? As leis da física é para todos, não é só para quem estuda física, não são só para os físicos. Você que vá se jogar de uma janela alta, e você vai ver que a lei da gravidade é para você também, meu irmão, minha irmã, né? Então as leis são para todos. Então o que o Espiritismo revela é para todos, mesmo os não espíritas, né? A pessoa pode, através do aprendizado espírita, se melhorar como pessoa, sem necessariamente ir para a tribuna espírita ou frequentar o centro espírita. É isso que eu sempre digo, o espiritismo, as consolações e os esclarecimentos do espiritismo é para todos, e não a pessoa, né, se tornar espírita. Se formos fazer uma comparação com Jesus, por exemplo, ele não dizia para todos seguirem ele, não. Às vezes ele curava alguém e dizia, vá e não faça mais bobagem, quer dizer, não peques mais, né? Não faça mais essas bobagens que levaram você a ficar assim, né? Então, nem sempre, porque ele estava ali para todos, até para os que não gostavam dele, né? Porque Jesus não era inimigo de ninguém, mas infelizmente teve muitos inimigos também, né? Então é isso. Então o Espiritismo é a luz que de alguma forma deve chegar para todos, não só para os espíritas. Os espíritas têm a responsabilidade, pelo menos os espíritas sérios, compromissados, têm a responsabilidade de alastrar mais essa luz que os espíritos nos trouxeram do plano espiritual. É isso, o espiritismo é mais responsável, o espírita é mais responsável, né? Então, Filomeno, daí a excelência dos ensinos cristãos consubstanciados, saiu. Vamos lá. Daí a excelência dos ensinos cristãos consubstanciados na doutrina dos espíritos, ou seja, no espiritismo, e vazados na mais eloquente psicoterapia preventiva. Olha, não é só para agir quando está acontecendo o problema, a obsessão está ali correndo solta. É bom que já se use preventivamente. É o ideal, né? Com psicoterapia preventiva, mediante os conceitos otimistas, valiosos, conclamados a harmonia e a cordialidade, do que decorrem, consequentemente, equilíbrio e renovação naquele que os vive,
em cuja experiência realiza o objetivo essencial da reencarnação. Que objetivo é esse? Obsessão? Não. Produzir para a felicidade. E coloca uma exclamação também. Produzir para a felicidade. Então, o entendimento sério do Espiritismo, se nós entendermos isso e vivenciamos isso, nos leva a essa consequência. O problema é que muita gente conhece, mas tem dificuldade para vivenciar, porque o nosso primitivismo ainda é muito forte na gente, né? Nós passamos ainda mais tempo no mal do que essa tentativa de estar no bem, por isso que é tão difícil. Mas quando a gente conseguir essa vivência plena, a consequência é essa, produzir para a felicidade. Fazer os outros felizes é, consequentemente, sermos felizes também, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? No que diz respeito, aí ele continua, no que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura, né? Olha que interessante. Olha que interessante. O paciente também. É óbvio que para lográ-la, para conseguir a cura, né, necessita do concurso do Cirineu da Caridade, ou seja, necessita do socorro da caridade, e especificamente quem está na seara espírita, que entende melhor, né, os processos obsessivos e tem pelo menos os responsáveis, os compromissados, como está aqui na primeira parte, a equipe de trabalho, né, tem a terapia adequada, né? Então, o Cirineu da Caridade que o ajude sob a cruz do sofrimento, através da diretriz de segurança e esclarecimento que desperte para maior e melhor visão das coisas e da vida, em cujo curso encontra-se progredindo. Então, depende também, né? Ele faz aqui, ó. Ele diz aqui, não se transfere, portanto, para os passistas, doutrinadores e médiuns, a total responsabilidade dos resultados nos tratamentos das obsessões. Então, não pode transferir toda a responsabilidade do tratamento das obsessões, né, dos processos de desobsessão, só aos passistas, doutrinadores e médiuns, né? São importantíssimos e têm que ser bem formados e informados, né? Mas o paciente também tem que fazer a sua parte, né? Em qualquer coisa, se a gente for ver até na doença física, você vai no hospital, você tem que tomar o remédio que lhe é dado. Muita gente não quer nem, não quer tomar esse remédio não, gente que é teimosa, é turrona, né? Então não pode ter isso também no processo. O paciente tem que fazer a sua parte, se renovando intimamente. Apesar de que ele faz um comentário aqui, ó. Sem dúvida, é certo que ocorrem a miúde curas temporárias, só pela ação de desobsessão, sem o paciente fazer nada. Muitas vezes acontece, né? Ele diz que são concessões de acréscimos à divindade, mas que se o paciente, o obsediado, não se renovar, futuramente tudo volta de novo. Porque ele atrai de novo, o seu campo vibratório ainda vai estar ainda perturbado e vai atrair o espírito ou espíritos perturbadores obsessores. Então, essa cura que é feita na desobsessão pela ação dos médios, doutrinadores, passistas, né, através do passe magnético, podem até fazer uma cura temporária, né, mas não duradoura se o paciente, o obsidiado, vamos botar assim, também não fizer a sua parte. Okay? Então, é importante que nós, obsidiados, tenhamos isso em mente. Esclareça-se, portanto, o portador das obsessões, ou seja, os obsidiados, mesmo aquele que se encontra no estágio mais grave da subjugação, né, que é o mais grave, através de mensagens esclarecedoras ao subconsciente. Como é que a pessoa está na subjugação, vai ouvir nossas palavras? É importante que elas sejam ditas, né, até no momento de inconsciência dele, aplicando passes, porque são coisas que vão ficar no subconsciente, que um dia serão úteis. Pode não ser imediatamente naquele momento, mas é importante. E para aqueles que estão conscientes ainda, estão no processo de obsessão simples, que
aprendam esses conceitos e vivenciem, porque não é só aprender, não é só as palavras, mas é a ação também, é a vivência, né? Então, mensagem esclarecedora ao subconsciente pela doutrinação eficaz, né, a esses que padecem da obsessão, conclamando ao despertamento do que dependerá a sua renovação, isso com o obsidiado, né, buscando o despertamento dele. Por outro lado, doutrina-se também o invasor, né, o parasita espiritual, né, que é o obsessor. Entre mentes, elucide-se o hospedeiro o suporte da invasão, de modo que lhe ofereça valores compensadores, eleve-se moral e espiritualmente, ao fim de alcançar maior círculo de vibração, ou seja, mostre um caminho melhor para ele, que ele vai ter que escolher pelo seu livre-arbítrio, que o caminho da vingança, do ódio, não é o melhor, que ele praticando isso, ele também está agredindo a si mesmo, e não só o obsidiado, que é uma realidade, né? Que as leis divinas têm outros dispositivos para corrigir aqueles que erram, para corrigir os criminosos, para corrigir todos aqueles que cometem erros, que não é totalmente necessário a obsessão para isso, né? Então, demonstrar isso ao obsessor também, né? Então é isso, né? Então, ele conclui aqui dizendo, marchando com eles na condição de irmão reconhecido e generoso, portador das bênçãos da saúde e da esperança, que esse é o grande objetivo, né? Das curas das obsessões, dos desequilíbrios mentais, físicos, seja eles qual forem. E aí terminamos aqui o tópico, né, do obsidiado, e aqui ele faz um rápido texto sobre o grupo familiar, né, que na verdade, né, muitas vezes o processo obsessivo não só atinge o obsidiado, mas atinge toda a família, e que é necessária a participação também ativa da família nesse processo, mesmo porque a obsessão está atingindo aquele indivíduo, mas invariavelmente não é ele só que é o comprometido, não, porque está atingindo a ele. A família também está comprometida naquele processo. E se não é atingida diretamente pelo espírito ou espíritos, é atingida indiretamente, porque está com aquele obsediado na sua família, né? Então não é só ele, não é só aquele indivíduo, aquela pessoa. O grupo familiar muitas vezes também tem comprometimentos nisso, naquele processo ali, né? E Manuel Filomeno comenta aqui nesse tópico, né, o grupo familiar, né, que são comuns os abandonos pela família desses ditos alienados em hospícios. Eles abandonam, colocam endereço errado, para que não voltem, mas querem se livrar. E eles estão fazendo isso, eles estão aumentando, vamos dizer assim, os comprometimentos dele, porque eles também têm compromisso naquele processo obsessivo, né? E muitas vezes a gente quer se livrar dos problemas, e se livrar nem sempre é resolver, ou nunca é resolver, né? Então, assim, não que em casos que necessite socorro médico, internação, a gente não vá fazer, não quer dizer que eu sou contra totalmente a internação, desde que seja, claro, em um lugar bom, apropriado, né? Não em certos hospícios que pioram mais do que ajudam, né? Mas internar numa clínica de reabilitação, por exemplo, não é errado não, mas não abandonar lá, estar lá sempre, junto, visitando, essa coisa toda, né? Não é isso não. Então, não é que, o que o Filomeno está falando aqui, né? É a questão do abandono, não é? Abandono. E muitas vezes a obsessão é mais uma coisa até de família do que do próprio indivíduo. Há esse caso também, ó, que Filomeno diz aqui, ó. Sem dúvida, quando alguns pacientes, especialmente no caso de obsessão espiritual, se afastam do lar, melhoram porque diminui os fatores incidentes do grupo endividado com os cobradores desencarnados. Ou seja, como a obsessão é na família, quando aquele paciente se afasta, até diminui os efeitos nele, né? Mas isso não quer dizer que não vão voltar, né? É sempre temporário, né? É sempre temporário, porque pode até acontecer que um afastamento desse seja até salutar para se refazer as energias, mas não pode ser para sempre, porque se afastar da família nessa encarnação, os laços que os unem
que os unem o farão reunir-se de novo numa encarnação posterior e o processo continuará do mesmo jeito, né? Então, assim, por isso, concluindo aqui, torna-se imprescindível nos processos de desobsessão, seja a família do paciente alertada para as responsabilidades que lhes dizem respeito, ou seja, a família também tem que ser alertada para as responsabilidades que lhe dizem respeito no processo obsessivo daquele indivíduo, daquele membro da família. Então, assim, e ele conclui aqui essa prolução: tudo é muito sábio nos códigos superiores da vida. Ninguém os desrespeitará impunemente, né? Tudo é muito sábio nos códigos superiores da vida. Ninguém desrespeitará impunemente, né? Porque os reajustes sempre virão a nós os devidos reajustes, né? Dos nossos compromissos espirituais. Ok, gente? E assim então terminamos essa prolusão, né? No próximo vídeo já vamos entrar nos relatos, né, da história dos grilhões partidos, do processo obsessivo que afligem uma menina e, consequentemente, também a sua família, ok? Então aí a todos, né, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.